Olá! Sejam bem-vindos ao vídeo da primeira unidade de Comunicação Organizacional. Hoje, vamos explorar como diferentes perspectivas e tipos de comunicação influenciam no dia a dia, na execução e no planejamento da comunicação nas empresas. Antes de começar, vamos entender por que a comunicação é tão crucial para as empresas. A comunicação é o mecanismo central de construção de sentido coletivo e coordenação social dentro das organizações. Ela permite que as equipes se alinhem, compartilhem informações, tomem decisões e se engajem em busca dos objetivos organizacionais. A comunicação organizacional engloba não apenas a comunicação interna, mas também as ações de comunicação externa. Isso inclui a interação com o público, clientes, investidores e outras empresas, por meio de estratégias de marketing, relações públicas, mídias sociais, eventos e parcerias. É fundamental entender como estabelecer uma comunicação eficaz com esses públicos para construir relacionamentos sólidos e transmitir uma imagem positiva da empresa. Autores renomados e importantes para a área, como a brasileira Margarida Kunsch e a portuguesa Teresa Juan, observam e pontuam que o campo da comunicação organizacional passou por 3 fases distintas de desenvolvimento. A primeira fase, entre 1900 e 1940, foi chamada de preparação para a emancipação. Durante esse período, o foco era estudar as competências de comunicação e a eficiência organizacional, com ênfase no treinamento de habilidades de comunicação dentro das organizações. A segunda fase, de 1940 a 1970, foi marcada pela identificação e consolidação da comunicação organizacional como uma disciplina acadêmica independente. Nesse período, a pesquisa dependia fortemente de modelos positivistas, utilizando métodos quantitativos e abordagens mecanicistas. A terceira e última fase teve início na década de 1970 e é descrita por alguns autores como um período de maturidade e inovação. A comunicação organizacional conquistou reconhecimento como uma disciplina estabelecida dentro dos estudos de comunicação, com conexões com diversas outras áreas. A comunicação organizacional é, afinal, um campo de estudo muito abrangente, que, como todo saber científico, tem sido abordado por diferentes pontos de vista ao longo do tempo. Essas perspectivas surgiram como resultado de debates e discussões no âmbito acadêmico e também prático, que resultaram em diferentes olhares e maneiras de pensar a comunicação nas organizações. Vamos conhecer as principais? A abordagem positivista percebe as empresas a partir de um ponto de vista mecanicista, como uma máquina, um sistema complexo que opera objetivamente de maneira eficiente e produtiva. A empresa é vista como um conjunto de engrenagens interligadas, em que a comunicação desempenha um papel crucial na garantia do funcionamento harmonioso e na obtenção de resultados tangíveis. Essa perspectiva, no entanto, tem o foco na comunicação de cima para baixo, gestada em um contexto muito diferente, refletindo ambientes empresariais muito diferentes dos que conhecemos hoje. Com a evolução e transformação dos contextos empresariais, a maneira de pensar a comunicação nesses meios também evoluiu. Isso não significa que todos os preceitos das teorias anteriores foram invalidados. O debate dentro de um campo científico é algo vivo e em constante desenvolvimento. Quando novas ideias surgem, elas não tomam o lugar das antigas, mas sim as complementam, expandindo possibilidades de pesquisa e de desenvolvimento de práticas. Assim, as perspectivas interpretativas surgem de maneira a expandir o campo de estudo da disciplina, valorizando significados compartilhados e a construção social da realidade organizacional. Nesse contexto, a comunicação é vista como um processo de criação de sentidos. Por exemplo, ao estudar a comunicação em uma empresa, os pesquisadores podem analisar como as narrativas e histórias compartilhadas
pelos funcionários influenciam a cultura organizacional e a identidade coletiva. Eles também podem explorar como as redes informais de comunicação, como conversas de corredor, influenciam as percepções e comportamentos dos colaboradores. Continuando nossa jornada pela comunicação organizacional, chegamos agora a um paradigma muito importante, o paradigma crítico. Vamos explorar como essa perspectiva nos ajuda a examinar as estruturas de poder e dominação presentes nas organizações, além de promover mudanças significativas para construir um ambiente mais justo e igualitário. A comunicação crítica desempenha um papel fundamental na busca por uma organização mais justa. Ela permite que as vozes sejam ouvidas, questiona discursos dominantes e incentiva o diálogo aberto e respeitoso. Ao desafiar as estruturas de poder, a comunicação crítica abre espaço para a diversidade de perspectivas e experiências, fortalecendo a capacidade coletiva de criar mudanças reais. A próxima perspectiva que vamos abordar é a CCO, ou Constituição Comunicativa das Organizações. Trata-se de uma teoria que ganhou destaque entre os pesquisadores da comunicação organizacional recentemente. A contribuição mais relevante dessa perspectiva é a compreensão de que a comunicação é um elemento constitutivo essencial das organizações, indo além de uma função instrumental ou secundária. Em outras palavras, a comunicação passa a ser vista como parte intrínseca e inseparável das organizações e empresas. Isso ajuda a entender como as organizações são criadas, mantidas ao longo do tempo e passam por transformações em diferentes contextos e períodos históricos. Em suma, a comunicação é uma força motriz na construção e funcionamento das organizações. Além disso, na visão da CCO, os pesquisadores investigam como as organizações surgem e se desenvolvem a partir da interação comunicativa. Eles exploram as consequências dessa comunicação para a sociedade como um todo, considerando tanto os aspectos subjetivos quanto os objetivos desse processo. Nessa perspectiva, os sujeitos têm um papel central, pois são eles que constroem socialmente as organizações por meio da interação comunicativa. É na interação e no diálogo que os significados são compartilhados e os sentidos são produzidos. Antes, a comunicação era vista como algo que simplesmente ocorria dentro das organizações. Agora, reconhecemos que a comunicação desempenha um papel central no próprio processo de constituição das organizações e empresas. Isso significa que a forma como as organizações se estruturam e funcionam depende e está diretamente ligada à comunicação. É uma mudança de paradigma que nos ajuda a enxergar a comunicação como a base da vida organizacional. Agora que as perspectivas teóricas ficaram mais claras, vamos explorar um pouco mais alguns conceitos fundamentais da disciplina, importantes para orientar o pensamento prático inserido no dia a dia das empresas. Vamos começar a tratar dos tipos de comunicação organizacional de maneira sucinta e breve. Na unidade seguinte, exploraremos com mais detalhes as características propostas por cada tipologia e vamos debater exemplos práticos de cada uma delas. Nesta unidade, estudaremos uma tipologia geral e aprenderemos sobre a caracterização generalista, que é mais consensual entre autores e que se vê com mais frequência aplicada à prática da comunicação nas organizações. Vamos lá? A autora brasileira Margarida Kunsch nos apresentou 3 tipos principais de comunicação organizacional: a institucional, a administrativa e a mercadológica. Vamos ver como cada uma delas contribui para o sucesso das organizações. Vamos começar pela comunicação organizacional institucional, também conhecida como relações públicas. Ela se concentra na construção e melhoria da imagem da empresa perante a sociedade como um todo. A comunicação institucional envolve atividades como assessoria de imprensa, marketing social e cultural e gestão estratégica das relações públicas.
É por meio dessa comunicação que a empresa estabelece sua identidade e reputação. Agora, vamos falar da comunicação organizacional administrativa, também chamada de comunicação interna. Ela tem como objetivo alinhar os objetivos da organização com todos os setores envolvidos. A comunicação administrativa viabiliza o funcionamento da empresa, permitindo a troca de informações, o alinhamento de fluxos e redes. Ela transmite a visão, missão e valores da empresa para os colaboradores, garantindo que todos estejam alinhados. Por último, temos a comunicação organizacional mercadológica, também conhecida como marketing. Ela tem como objetivo principal a venda de produtos ou serviços. A comunicação mercadológica informa os clientes sobre as características e benefícios dos produtos ou serviços. Ela utiliza ferramentas como publicidade, atendimento ao cliente e promoção de vendas para alcançar esse objetivo. Resumindo, a comunicação institucional estabelece e fortalece a identidade e reputação da empresa. A comunicação administrativa garante o alinhamento dos objetivos entre os setores. Já a comunicação mercadológica busca informar os clientes sobre os produtos ou serviços, incentivando a venda. Ao conciliar esses diferentes tipos de comunicação, as empresas conseguem transmitir uma mensagem coesa para clientes, funcionários, parceiros, fornecedores e investidores. Ao compreender o pensamento teórico por trás dos desenvolvimentos dos conceitos e práticas da comunicação organizacional, você deverá ser capaz de avaliar cada tipo de comunicação de maneira crítica e informada. Bons estudos! Olá, seja bem-vindo a essa jornada. Nos últimos anos, a sociedade passou por uma profunda revolução impulsionada pela digitalização e pela rápida disseminação de informações. Essa mudança acelerada trouxe uma série de desafios e oportunidades para as organizações. A comunicação, por sua vez, não ficou imune a essas transformações. Ela também precisou se reinventar, se adaptar e evoluir para acompanhar o ritmo frenético dessa nova era. A seguir, vamos explorar como a comunicação organizacional se adaptou às transformações da sociedade, as mudanças nas formas de interação dentro e fora das empresas e as expectativas cada vez maiores dos públicos. Antigamente, a comunicação era vista de forma mais restrita, muitas vezes considerada apenas como uma tática para transmitir mensagens ou promover produtos. No entanto, com o avanço da tecnologia e a interconexão global, ficou evidente que a comunicação organizacional não poderia mais ser tratada de forma isolada. Ela precisava ser estratégica, integrada e alinhada com os objetivos e valores das organizações. A digitalização trouxe consigo uma nova realidade, na qual as informações são transmitidas em tempo real e as fronteiras geográficas e culturais se tornaram menos relevantes. Isso significa que as organizações precisam ser ágeis, adaptáveis e capazes de se comunicar de maneira efetiva com públicos diversos e em diferentes plataformas. Nesse contexto, a comunicação organizacional se tornou uma peça fundamental para o sucesso das empresas. Ela não se limita mais a simplesmente transmitir mensagens, mas envolve estratégias cuidadosamente planejadas que buscam agregar valor, construir relacionamentos sólidos e fortalecer a reputação das organizações. A comunicação integrada, que une a comunicação interna e externa, tornou-se uma abordagem essencial para alcançar a coerência e a consistência nas mensagens transmitidas. Agora, mais do que nunca, é crucial que as organizações entendam a importância de transmitir uma imagem alinhada, independente do canal ou meio utilizado. Nas empresas, a comunicação interna e a comunicação externa têm objetivos bem diferentes. A comunicação interna é voltada para o público interno, ou seja, os colaboradores. Ela busca manter todo mundo informado, motivado e alinhado com a estratégia da empresa. Já a comunicação externa tem como alvo o público externo, como clientes, fornecedores, parceiros e investidores. Essa é aquela comunicação que quer conquistar e atrair o pessoal de fora, divulgando produtos, serviços e a imagem da empresa.
Na segunda metade do século XX, o conceito de cultura organizacional ganhou destaque tanto no meio acadêmico quanto no empresarial. Ela representa os princípios, valores e crenças que orientam a gestão de uma organização, além dos comportamentos e práticas que reforçam esses princípios. É como o DNA da empresa, o que a torna única e define seu modo de operar. E adivinha só, a comunicação interna é uma parte essencial dessa cultura organizacional. É por meio dela que os membros da organização trocam informações, se conectam e se entendem. Ela desempenha um papel importantíssimo na construção de um ambiente de trabalho saudável e na promoção de uma cultura sólida. Imagine uma orquestra em que cada membro precisa estar em sintonia para criar uma sinfonia harmoniosa. Da mesma forma, a comunicação interna é como a regente dessa orquestra, garantindo que todos os membros estejam alinhados, compartilhando informações e trabalhando juntos para atingir os objetivos da organização. Entender a importância da comunicação interna nesse contexto é fundamental para fortalecer a cultura organizacional, aumentar a colaboração entre os membros da equipe e promover um ambiente de trabalho mais produtivo e satisfatório. A base invisível da cultura organizacional é composta por valores, crenças e sistemas de valores. São esses aspectos profundos que realmente guiam o comportamento na organização. Por isso precisamos olhar além das aparências superficiais para entender a cultura organizacional por completo. A analogia do iceberg cultural nos ajuda a reconhecer a importância de explorar os valores e as crenças que moldam a identidade da empresa. Uma comunicação eficaz permite que todos compreendam e internalizem os princípios culturais, promovendo o alinhamento com os objetivos e valores da empresa. Dessa forma, a comunicação interna também é essencial para construir a identidade organizacional. É uma oportunidade para os colaboradores se envolverem, expressarem suas ideias e contribuírem para o desenvolvimento da cultura. Isso cria um senso de pertencimento e engajamento, fortalecendo os vínculos entre a equipe e a cultura organizacional como um todo. Mas cuidado, uma comunicação inadequada ou ineficaz pode levar a mal-entendidos, conflitos e até mesmo a erosão da cultura organizacional. Por isso, é crucial priorizar uma comunicação interna estratégica, com canais claros e acessíveis, fomentando o diálogo aberto e promovendo transparência e autenticidade. Agora que mergulhamos nas profundezas do iceberg cultural e compreendemos a importância da comunicação interna na construção da cultura organizacional, é hora de elevarmos nossa jornada para um novo patamar. Você já percebeu que tanto a cultura organizacional quanto a comunicação interna são elementos fundamentais para o sucesso de uma empresa. No entanto, essas ações de comunicação não devem ser realizadas de forma isolada. É necessário que elas sejam integradas e estratégicas, alinhadas aos objetivos da organização. É exatamente nesse ponto que entramos no mundo da comunicação estratégica. A seguir, vamos explorar com mais profundidade o conceito de comunicação estratégica e como ela pode impulsionar o desempenho e a reputação de uma empresa. A comunicação estratégica envolve a criação e implementação de planos de comunicação que estejam alinhados com os objetivos e metas da organização. É uma abordagem que vai além da simples transmissão de informações, buscando impactar as percepções, atitudes e comportamentos dos públicos de interesse. Ao adotar uma comunicação estratégica, as empresas são capazes de direcionar suas mensagens de forma assertiva, segmentando os públicos e escolhendo os canais mais adequados para alcançá-los. Isso permite uma comunicação mais eficaz e personalizada, gerando maior engajamento e influência sobre o público-alvo. Agora vamos avançar mais um pouquinho para uma perspectiva mais prática, explorando ferramentas e meios que as empresas usam para se comunicar. A escolha dos canais e ferramentas vai depender do contexto específico da empresa, dos objetivos de comunicação e do público que se quer atingir. O importante é que a mensagem seja transmitida de forma eficaz e coerente com o que a empresa quer passar. A comunicação é uma baita ferramenta para fortalecer a imagem e estabelecer conexões duradouras com o público. Você se lembra de que falamos sobre o Marshall McLuhan? Ele foi um renomado professor e teórico da comunicação, conhecido por suas ideias inovadoras sobre o impacto dos meios de comunicação na sociedade. Ele ficou famoso por uma frase bem marcante: "O meio é a mensagem". Mas o que ele queria dizer com isso? Bem, McLuhan acreditava que o meio que usamos para transmitir uma mensagem é tão importante quanto a própria mensagem em si. Ou seja, o jeito que a gente escolhe se comunicar influencia diretamente como a mensagem é recebida pelas pessoas e como elas se relacionam entre si.
Por exemplo, vamos pensar nas estratégias de publicidade e marketing. Quando uma empresa decide divulgar uma mensagem, ela precisa escolher o meio certo, como um comercial de TV, um anúncio em uma revista ou uma campanha nas redes sociais. E essa escolha tem um impacto enorme na forma como o público vai interpretar essa mensagem. Pensa comigo, se a gente vê um comercial engraçado durante um programa de comédia, associamos a mensagem com algo divertido. Já se for em um telejornal, a gente interpreta como algo mais sério, certo? E não para por aí, a repetição também faz diferença. Quando a gente vê a mesma mensagem várias vezes, ela acaba ficando na nossa cabeça. Isso acontece com os comerciais de TV, por exemplo. A gente vê eles repetidas vezes e isso ajuda a fixar a mensagem na nossa memória. Então, a ideia do McLuhan é que a escolha do meio de comunicação é fundamental e não deve ser ignorada. Ele nos mostra que o meio em que a mensagem é transmitida tem um impacto significativo na sua interpretação e no relacionamento entre as pessoas envolvidas na comunicação. Agora iremos explorar como criar estratégias de comunicação integradas e alinhadas aos objetivos da empresa. Vamos aprender a definir o público-alvo, selecionar os canais mais eficazes, estabelecer mensagens claras e coerentes, além de mensurar os resultados para garantir o sucesso da comunicação. Tenho certeza de que você está preparado para este novo desafio e estou ansioso para compartilhar mais conhecimentos e práticas sobre comunicação organizacional com você. Bons estudos! Olá, seja bem-vindo a essa jornada audiovisual no mundo da comunicação organizacional. Hoje vamos conversar sobre um tema essencial para o sucesso das organizações e empresas: a construção de um plano de comunicação estratégico e integrado. Mas pense comigo, por que falamos em um plano estratégico? Um plano de comunicação estratégico é como um mapa que guia todas as ações, permitindo definir objetivos claros e identificar o melhor caminho para alcançá-los. Cada ação de comunicação contribui de forma integrada para o alcance dos objetivos estabelecidos, evitando o desperdício de recursos. O caráter estratégico do plano de comunicação reside na sua capacidade de direcionar os esforços de forma mais eficaz, evitando a dispersão. Agora vamos falar sobre a integração do plano de comunicação. É fundamental que todas as ações estejam alinhadas e se complementem, evitando esforços isolados e contraditórios. Todas as ações devem estar alinhadas e se complementar, fortalecendo a mensagem e a identidade da empresa ou projeto. Exemplos como um site bem projetado, redes sociais engajadoras, anúncios criativos e eventos marcantes, todos seguindo uma mesma identidade visual e transmitindo uma mensagem coerente, garantem uma imagem clara e consistente da organização para o público. A integração na comunicação não se limita apenas à identidade visual e mensagens coerentes, mas também abrange a coesão entre a comunicação interna e externa. É importante que a imagem projetada externamente esteja alinhada com a realidade vivenciada internamente na empresa. Um plano de comunicação integrado assegura essa conexão, garantindo que a comunicação externa e a cultura organizacional reflitam os valores da empresa. Antes de analisarmos cada etapa do desenvolvimento do plano de comunicação, é importante ressaltar que existem algumas condições que são fundamentais para garantir o sucesso desse processo. A valorização do planejamento estratégico pela cultura organizacional é a primeira condição para o sucesso da comunicação integrada. É essencial que a empresa reconheça a importância desse planejamento e esteja disposta a investir tempo, recursos e esforços nele. Todos os funcionários devem compreender que o planejamento estratégico de comunicação é fundamental para direcionar as ações e alcançar os objetivos propostos. Outra condição importante é o reconhecimento da área de comunicação como estratégica. A área de comunicação deve ser vista como um setor estratégico da organização, diretamente ligado à direção e participante ativo das decisões estratégicas. Isso implica que a equipe de comunicação tem voz ativa na definição de metas, objetivos e na elaboração do plano estratégico de comunicação. O engajamento e o alinhamento entre a área de comunicação e a alta direção são fundamentais para o sucesso do planejamento. Além disso, é necessário contar com profissionais especializados para a execução eficiente do planejamento estratégico de comunicação. Profissionais capacitados e especializados na área, como especialistas em relações públicas, marketing e administradores com conhecimento em metodologias de planejamento estratégico, são essenciais. Por fim, uma cultura organizacional que promova a gestão participativa é fundamental.
uma cultura que valorize a contribuição e o envolvimento de todos os colaboradores, permitindo que tragam suas perspectivas, ideias e sugestões para a construção do plano estratégico de comunicação. Agora que compreendemos quais as condições essenciais para o desenvolvimento de um bom plano de comunicação, convido você a entender quais são as etapas fundamentais desse processo. Lembre-se de que a comunicação eficaz é fundamental para o sucesso de qualquer projeto ou organização. Cada uma dessas etapas desempenha um papel importante para o sucesso do plano, garantindo que as ações estejam alinhadas com os objetivos, o público-alvo seja adequadamente considerado, as mensagens sejam transmitidas de forma eficaz e os resultados sejam acompanhados e ajustados ao longo do tempo. A primeira etapa fundamental é o diagnóstico. Essa etapa envolve uma análise detalhada do cenário atual da organização, considerando tanto fatores internos quanto externos. O diagnóstico é de extrema importância para compreender a situação atual da empresa em termos de comunicação, identificar pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças relacionadas à comunicação proporciona uma visão abrangente do ambiente organizacional. Esse processo permite identificar lacunas na comunicação, áreas de melhoria e possíveis impactos na imagem da empresa. Um diagnóstico eficiente embasa o desenvolvimento de estratégias e orienta a tomada de decisões, sendo fundamental para estabelecer um plano de comunicação eficaz. Ele fornece uma base sólida e clara compreensão do contexto para as etapas seguintes. Depois de aprender sobre a importância de um bom diagnóstico, precisamos falar sobre a necessidade em identificar com precisão o público-alvo ao criar um plano de comunicação. Adaptar a comunicação às características e interesses específicos de cada grupo é essencial para estabelecer uma conexão mais forte e aumentar a eficácia da mensagem. Para isso, realizar uma pesquisa abrangente é importante para identificar o público-alvo, coletar informações sobre características demográficas, comportamentos, interesses e necessidades permite personalizar a comunicação e estabelecer conexões mais fortes. Entrevistas, questionários e análise de dados secundários são métodos eficazes para realizar essa pesquisa. Conhecer e identificar o público-alvo é essencial para desenvolver um plano de comunicação bem-sucedido. Além disso, ter objetivos bem definidos é crucial para o sucesso do plano de comunicação. Eles fornecem direção e garantem que todas as ações estejam alinhadas com a visão e metas da organização. Estabelecer objetivos claros permite concentrar esforços e recursos nas atividades relevantes, evitando dispersão. Além disso, facilita a mensuração do sucesso, pois metas mensuráveis permitem acompanhar o progresso e avaliar os resultados. A etapa seguinte no desenvolvimento de um plano de comunicação é a elaboração da comunicação, na qual são respondidas 3 questões: o que deve ser dito, como a mensagem será transmitida e quem será a fonte da mensagem. Identificar mensagens-chave claras, concisas e relevantes é crucial para comunicar os benefícios e propostas de valor da marca. Escolher a abordagem e o tom adequados leva em consideração o público-alvo e a identidade da marca. Identificar a fonte da mensagem envolve decidir quem será a voz por trás da comunicação, levando em conta a credibilidade e afinidade com o público-alvo. Ao escolher os canais de comunicação, é essencial considerar que o meio é a mensagem. Essa escolha tem um impacto direto na forma como as pessoas recebem, entendem e assimilam a mensagem. Cada canal possui características próprias, alcance e formas distintas de integração, o que pode afetar significativamente a eficácia da comunicação. Por exemplo, um anúncio em uma revista pode transmitir uma mensagem duradoura e tangível, enquanto uma publicação em uma rede social possibilita interação imediata e compartilhamento com um grande número de pessoas. Resumindo, na hora de escolher os canais de comunicação, lembre-se que o meio é a mensagem. Pense no seu público-alvo, escolha os canais que eles mais usam e adapte a mensagem para cada lugar. Fique ligado nas mudanças para não ficar para trás. Os canais de comunicação estão sempre mudando, com novas tecnologias e tendências surgindo o tempo todo. A etapa final, mas tão importante quanto as demais, é a de desenvolvimento de metodologias para medir os resultados do plano. Incluir análises periódicas e metodologias de análise no planejamento do plano de comunicação é essencial para acompanhar o progresso, identificar oportunidades de melhoria e fazer ajustes necessários. Ao monitorar os indicadores-chave de desempenho e analisar os resultados, garantimos que a estratégia de comunicação esteja alinhada com os objetivos, tornando-a mais impactante e eficaz. A análise dos resultados é um processo contínuo de aprendizado e melhoria.
Ao incluí-la desde o início do planejamento, é possível adaptar e otimizar o plano de comunicação ao longo do tempo. Durante o planejamento, é importante criar um plano de análise com os indicadores-chave de desempenho, KPIs, que variam de acordo com os objetivos e metas estabelecidos. Por exemplo, é possível medir o alcance das mensagens, o engajamento do público ou as taxas de conversão. Com base nos KPIs, métodos de análise adequados podem ser utilizados para coletar e interpretar dados importantes. Isso pode incluir pesquisas de mercado, análise de dados online, entrevistas qualitativas e outras técnicas de pesquisa e análise. Realizando análises regulares, é possível avaliar o desempenho da comunicação ao longo do tempo, compreender as tendências, identificar pontos fortes e áreas para melhorias. O processo de planejamento da comunicação é contínuo e dinâmico. Lembre-se de que um plano de comunicação bem estruturado é fundamental para o sucesso de qualquer organização ou entidade empresarial. Ao longo deste vídeo, discutimos a importância de estabelecer objetivos claros, a identificação do público-alvo, a elaboração da comunicação, a escolha dos canais adequados e a mensuração dos resultados. Cada uma dessas etapas desempenha um papel fundamental na construção de uma estratégia de comunicação eficaz e integrada, importantíssima para o desenvolvimento, consolidação e manutenção de qualquer marca e negócio. Muito obrigado por assistir a este vídeo, espero que tenha sido útil e esclarecedor. Bons estudos!